Tu me ajuda aqui pra... Entrou, tu já cancela. Aqui, ó. Olá, pessoal entrando aqui. Ótimo, maravilhoso. Um oi, 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 gente. Oi, Fabi, tudo bem? Desativando os comentários aqui. Eu queria colocar só o título da nossa live aqui. Acho que eu vou ter que ativar os comentários e isso, ativa comentários. Deixa eu colocar aqui. Oi, Fabi. Tudo bom? Ah, coisa bem boa. Saudade de vocês. Betânia entrando aqui. Nossa, quanta gente maravilhosa entrando aqui. Isso. Eu vou colocar o título aqui, porque hoje a gente vai falar sobre a mulher moderna. E vamos falar sobre um tema extremamente polêmico, que é barriga solidária. Acho que todo mundo está interessado nesse tema, não é mesmo? Então aqui eu vou publicar, aqui eu vou fixar esse comentário. Fixar, ok. E agora eu vou desativar. É que não adianta, daí não resolve, né? Ativar comentários. Gente, um beijo bem grande para todos aí que estão entrando, né? Então, eu tô vendo aqui a Regina, a Luana, Pitágoras, tem um monte de gente maravilhosa aqui entrando. Tô esperando as minhas convidadas. Hoje eu tenho algumas convidadas especiais, são 2 convidadas, e a gente vai estar falando sobre a mulher moderna e a barriga solidária. E aí, gente, manda um oi pra mim, digam de onde vocês estão teclando aí, para que eu saiba de onde que vocês estão se conectando, pra gente se falar um pouquinho. Bianca, do Rio de Janeiro, entrou, Suzy entrou, Jéssica entrou, então eu estou vendo essa galera linda aí entrar. Já estarei recebendo as minhas convidadas maravilhosas. Saudade de você, Fabiana também, Maria Cristina, Jéssica, o Alisson, a Cíntia Santos acabou de entrar, a Silvânia. Nossa, quanta gente maravilhosa aqui. Então, de Nara, aqui entrou a Nara também, Simone. Vão entrando aí, galera. A Betânia de Marau, bem-vinda, Betânia. Edivaldo. O pessoal vai entrando aqui, já vou receber as minhas convidadas mega especiais. Gente, que tema polêmico, né? Quando eu fui desafiada para trazer esse tema aqui para vocês, eu achei fantástico, e eu acredito que muitos de vocês aqui também estão curiosos. E não são só as mulheres, não, são as mulheres e os homens também. Afinal de contas, a barriga solidária é algo que beneficia ambos, né? E uma coisa muito interessante que as minhas convidadas trouxeram é que mais de 10 milhões de pessoas em idade que deveria ser fértil no Brasil são inférteis, né? Então é um problema polêmico de saúde que muitas vezes as pessoas elas se sentem constrangidas e acabam não buscando ajuda muitas vezes, e o que fazer com relação a isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar um pouquinho sobre a mulher moderna e o porquê que ela tá deixando para depois, para ter filhos, né? E o impacto disso tudo, né? Na questão da fertilidade também. Então é um tema que eu tenho curiosidade, eu imagino que vocês que estão entrando aqui também têm uma curiosidade, né? E um tema diferente, que geralmente vocês me ouvem falar sobre liderança, vocês me ouvem falar sobre inteligência emocional, sobre PNL, vocês me vêm falar sobre um monte de coisas. E eu resolvi trazer alguns temas diferentes pra gente poder compartilhar. Lorena, Carol, então o pessoal entrando, vão entrando aí, gente, vão entrando, vão colocando de onde vocês estão. À noite agora, durante as nossas lives, é um momento para a gente aprender sobre conteúdos novos, né? Sobre informações relevantes, até para que a gente possa compartilhar com algumas pessoas que possam estar passando por alguma dificuldade nesse sentido. E é por isso que a gente está aqui. Já a gente vai estar falando tudo sobre a mulher moderna.
Vocês sabiam que o meu público, 75% são mulheres e apenas 25% são homens? Eu quero saber onde é que estão esses homens aí que não estão nas minhas redes sociais me seguindo, porque eu trago muito conteúdo relevante da parte da liderança e também as questões comportamentais. Mas isso é um tema muito interessante que eu estou falando com vocês, porque, gente, nós sabemos que as mulheres, elas estão cada vez mais em busca de conhecimento para se destacar no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, elas estão extremamente competitivas, elas estão mais ousadas, elas estão mais capazes, com mais competência e por conta disso, elas estão também sofrendo as dificuldades da modernidade, né? A Ju Sebem entrou a Maria, entrou a Elis Marques, também do Rio de Janeiro, galera toda aqui entrando. Vamos lá, gente, já. 2 minutinhos aqui, 20h32, as meninas já devem estar entrando, vou passar uma mensaginha aqui para elas. Vamos ver se está tudo certo. Vão curtindo aí um pouquinho a nossa conversa, que já a gente vai começar aqui. Só um minutinho aqui. Muito bem. Aqui. Ela acabou de entrar. Então, Priscila Franco. Vou transmitir. Aceita meu convite aí, Pri, que já a gente vai estar entrando. Vamos ver aí. Ok. Estamos aguardando aqui a Priscila. Como é que tá a tua internet aí, Pri? Tá funcionando direitinho? Ok, vamos passar uma mensagem. Segura aí, hein, gente? Tem muita coisa bacana pra gente estar falando aqui, hein? Segura aí que a Priscila já está entrando. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Não, estou esperando. Priscila, tá conseguindo entrar? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aí. Acabei de enviar. Pri, sabe o que você faz? Aguardando o convite. Pri, faz o seguinte, você sai e entra de novo e solicita para eu te adicionar, que eu te aceito aqui, tá? É super rapidinho. Sai ali da página e entra de novo, porque eu já te mandei o convite. Aqui tá dizendo, né? Que a princípio era para você estar online aqui comigo. Olha, transmitir ao vivo. Vou tentar de novo. Ok, vamos ver aí. Conectando, agora vai dar. Agora sim. Boa Olá, noite. tudo bem? Tudo bem? Bem-vindas. Obrigada. Ai, que coisa Para nós é um maravilhosa. prazer, né? Ai, Estar aqui contigo é um presente, verdade. o presente para mim, com certeza, para falar de um tema tão moderno. E as mulheres, elas estão, assim, muito curiosas sobre esse tema que a gente vai falar. Eu tenho várias amigas que deixaram para depois a gravidez, deixaram para depois os filhos. E quando elas perceberam, já estavam lá com seus 35, 36, 37 e muitas vezes precisaram buscar reprodução assistida, buscar um apoio médico e assim por diante, né? Então, nós temos hoje um tema super interessante que está ali fixado nos comentários, né? Mulher moderna e barriga de aluguel. Desculpa, barriga solidária, né? Isso. A Priscila me corrige, porque eu ainda tenho aquela história daquela novela, né? Do tal do barriga de aluguel, e aqui a gente acaba falando barriga solidária, né? Que é um tema tão lindo. A galera tá entrando, Carol, a Betânia também entrou ali, e a gente vai estar falando sobre as dificuldades, muitas vezes, que a mulher moderna ela enfrenta, mas também sabendo que isso não é um bloqueio, não é uma impossibilidade, mesmo ela tendo deixado para depois, para constituir a sua família. Muitas, inclusive, casam cedo, mas acabam se envolvendo na carreira, no crescimento da carreira, e acabam deixando os filhos para depois. E quando percebem, precisam de alguma ajuda médica para poder fazer esse processo, né? Então, essas duas
maravilhosas, são a Karina e a Priscila Franco. Elas são duas advogadas, são professoras, são especialistas na área do direito civil e direito do trabalho, direito público também, né? Duas profissionais atuantes, né? Que já têm filhos, inclusive, né? Tiveram filhos bem jovens, ambas, e estão aqui para compartilhar algumas experiências que elas vivenciaram aí durante a carreira da advocacia e também como mães, como mulheres modernas, vivendo nesse meio aí que é tão agitado e a gente precisa se adaptar a tudo isso. Então, Karina e Priscila, eu quero começar então pela Karina, né, Karina? Então, assim, ó, qual a relação que existe entre a mulher moderna e a infertilidade? Dá um oi aí pro pessoal que está aqui te assistindo e já vem com essa resposta para nós. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Vai fazendo esse bate-papo, né, e com a Alessandra, que é uma fonte de inspiração para nós. E sempre é bom conversar e tratar de assuntos, né, importantes e venha em benefício das pessoas, né? E a gente quer fazer isso com todo prazer e agradecemos mais uma vez a presença de todos. Karina, então, assim, ó. Que maravilhoso, né? É poder estar com vocês. Assim, gente, elas são duas irmãs. E olha só que interessante. A Priscila, ela foi minha colega, eu acho, quando a gente estava na 5ª série do ensino fundamental. E depois a gente foi se acompanhando, assim, de longe. E depois a gente acabou perdendo contato. Eu mudei de cidade, a gente não se viu mais. E o ano passado, ou foi esse ano? Não lembro mais. Foi início desse ano. Bem início desse ano. Eu fui fazer uma palestra para a OAB, lá da cidade onde eu nasci, e a gente se reencontrou, né? Se abraçou, enfim, e a gente está aqui juntas já faz uns 3, 4 meses, né? Desde que começou esse período maluco aqui da pandemia, onde a gente pôde se reencontrar. Então, gente, deixa eu só direcionar aqui, eu vou fazer algumas perguntas para a Karina, depois eu entro com algumas perguntas para a Priscila, e vocês fiquem muito à vontade, se vocês quiserem interagir, uma complementar a resposta da outra. É muito importante que dentro do Instagram aqui é super informal, tá? A gente tá numa conversa de amigas aqui, mas a gente traz muito conteúdo para as pessoas que nos assistem e estão junto com a gente dentro desse cenário que a gente vivencia, né? Então, Karina, eu vou te repetir aí a pergunta, né? Qual a relação que existe entre a mulher moderna e a infertilidade? Então, a modernidade, Ali, traz consigo uma mulher com muitos anseios. É uma mulher forte, destemida, instruída. Ela vem de um período de muita opressão de antigamente, né? A gente traz com a gente muita coisa daquela opressão, daquela questão que a mulher era vista na sociedade patriarcal como uma mulher que só ia cuidar da casa e ter filhos. Só que a mulher se descobriu multitarefas, competente, com possibilidades, né? Uma mulher que pode fazer muitas coisas. A mulher, ao longo do tempo, foi vendo que ela era capaz e que ela podia fazer. Então, vem essa mulher forte, vem essa explosão de razões, de emoções, né? E a mulher moderna vem dessa maneira, né? Ela quer ser uma vencedora, ela quer ser uma empreendedora da sua carreira, né? Ela quer ser empreendedora de si, ela quer fazer um trabalho voluntário, né? Então a mulher vem com toda essa energia e com toda essa capacidade de fazer muitas coisas, né? Inclusive também ter filhos, né? Mas muito mais do que isso, muitas outras coisas que a mulher é capaz de fazer, né? Então, a mulher também quer estudar, a mulher quer conquistar o seu espaço, enfim, né? Então, ela deve, ela pode e ela é competente para isso. As meninas, vejamos as nossas filhas, né? Já são profissionais, já vêm com aquele anseio profissional. As meninas já vêm com aquele sonho da realização profissional. Então, elas são assim, elas já vão entrar, quando elas se casarem, quando essa jovem se casar, ela já vai estar trabalhando, ela já vai estar definida também construindo uma carreira, né? E o esposo também, quando casa, ele já sabe que vai contar com a ajuda da mulher. Então, a mulher tem essa responsabilidade também. E ela desempenha na sociedade hoje um papel muito importante. Na economia, na família, na sociedade, na vida financeira familiar. Então, pesa bastante a questão da mulher estar no mercado de trabalho, né? Acontece que tudo isso, estudar, empreender a carreira, fazer todas essas coisas demanda tempo.
E o tempo vai passando, e a mulher vai adiando, e a mulher vai adiando a questão da maternidade. E o que acontece? Chega lá numa determinada idade, perto dos 40 anos, vem a dificuldade de engravidar. Aí, no que a mulher se depara nesse momento? Com a infertilidade. Com o problema da infertilidade, que inclusive é considerado um problema de saúde pública, né? E como consequência disso, nos últimos anos tem se constatado uma crescente procura das mulheres acima dos 40 anos por tratamentos de fertilização, de reprodução assistida. Inclusive, tu falaste no início a questão das 10 milhões de pessoas não férteis, mesmo estando em idade reprodutiva, né? Então, é um problema muito grande. Nós temos também os percentuais estatísticos que a infertilidade atinge de 8 a 15% dos casais em idade reprodutiva. Então, a mulher, e essa tendência, essa questão da mulher ir adiando a maternidade é uma questão que não é só do Brasil, é uma questão que também é a nível mundial. Karina, nossa, que bacana, assim, e assim, você contou um pouquinho da história, né? Veja bem, no passado, lá no tempo das cavernas, né? A mulher, ela era a parceira, né? Do seu homem naquele período, e ela trabalhava muito na sua casa, né? Ela cuidava do lar, e o marido saía para caçar, aquela coisa como um todo. Hoje, né? A gente entende que se a mulher, o marido que quer a mulher só para casar, ter filhos e cuidar da casa, as feministas dizem que isso é uma relação abusiva, né? Porque ela não tem o direito de estudar, porque ela não tem várias expectativas que ela poderia ter. A gente tem ainda nessa moderna sociedade alguns homens que pensam que a mulher é para casar, cuidar da casa e ter filhos, né? Infelizmente, né? Olhando para o lado da mulher, do feminismo, de tudo que a gente vê aí acontecer. E é inúmeras mulheres que sofrem esse tipo de abuso psicológico, né? Onde muitas vezes elas são obrigadas, porque elas são dependentes financeiramente e emocionalmente dos próprios maridos, e aí tem uma história por trás. Você trouxe muito bem essa questão, assim, ao longo do tempo, e me chamou muito a atenção essa questão da infertilidade. Tem um seriado muito interessante chamado Conto da Aia. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir. Se tiverem a oportunidade, ele fala muito disso, que no futuro, conforme for indo, os casais vão ficando cada vez menos férteis. E por conta disso, gravidez, ter filhos é algo muito raro e eles usam outros artifícios. Enfim, não vou contar o histórico do seriado aqui, Sim. mas vale a pena entender do que as pessoas estão dispostas a fazer quando elas pretendem ter filhos. Vivemos ainda numa sociedade onde é o padrão, né? Você casa e as pessoas têm um nível de cobrança muito grande. Você casa, você precisa ter filhos. A família só está completa quando você tem filhos. E hoje não é bem assim, né? A mulher, ela quer construir a carreira dela, o homem está construindo o seu projeto de negócios ou até mesmo a carreira. Muitos viajam para fora do Brasil, estudam lá fora, e aí quando resolvem casar, já estão cada um lá com seus 30 e poucos anos de idade. Várias amigas minhas, com mais de 30 anos de idade, casaram e tiveram filhos aos 37, 38 anos, e outras que tiveram filho antes, como nós, né? A Karina, com esse rostinho de menina aí, tem uma menina, a Isadora, né? Tá com quantos anos a Isadora? 27. Então, olha só. Médica veterinária. Médica veterinária, formada, né? Então, assim, ou a gente muitas vezes começou cedo por questões culturais, descuido, e a gente sabe que aconteceu várias coisas aí durante esse período para a gente ter filhos cedo, né? Eu tive a minha filha também com 20 anos de idade, hoje já é formada, é dentista e trabalha, tem a sua própria profissão independente, só que eu tive vontade de ter filhos. No meu segundo casamento, eu tinha 36 para 37 anos. Só que o que aconteceu? Durante esse período foi justamente num crescimento muito grande da minha carreira.
E aí a gente foi deixando aos meus 39, 40 anos de idade. Eu queria tanto ter ficado grávida, né? E não foi possível. A gente acabou não se dedicando para isso e acabou não tendo segundo filho. Mas ao mesmo tempo eu já ia olhar que a minha filha já estava com 20 anos de idade. Já não dá mais aquela vontade de ter uma criança pequena, né? E eu acredito que realmente eu sou uma dessas pessoas que não conseguiu. Então eu me sinto, né, nessa situação aqui, devido por deixar para depois. No meu caso foi a segunda gravidez, né, que eu tinha deixado para depois, mas também uma questão que eu acredito que também estou entre os 10 a 15% aí, que entra nessa questão da infertilidade, por deixar passar muito tempo, por a questão do envelhecimento dos ovos, aquela coisa toda que a gente sabe que tem isso, né? Então, muito interessante, gente, 10 milhões de pessoas que não são férteis ou que estão em idade reprodutiva. É muita gente mesmo, né? E aí já a gente vai dizer o que esses casais modernos eles estão fazendo e estão buscando e como que essas duas profissionais ajudam essas pessoas que querem ter seus filhos, né? Muito bem. Karina, mais uma perguntinha bem interessante aqui. Em que casos a mulher pode fazer um planejamento reprodutivo? Bom, conforme a resolução 2168 de 2017, nós vamos dar enfoque em duas situações. Quando houver um diagnóstico de neoplasia maligna, ou seja, um câncer, e esse tratamento pode vir a demandar procedimentos como quimioterapia, radioterapia, até mesmo cirurgias, né? Cirurgias de retirada de útero, ovários. O que isso vai ocasionar? Vai acarretar a infertilidade e a esterilidade dessa mulher. Então, a mulher pode fazer o congelamento dos óvulos. Ela vai coletar os óvulos, fazer um congelamento, para posteriormente programar um procedimento de reprodução assistida, que é o útero de substituição, que logo mais a Priscila vai detalhar, é um desses procedimentos que a mulher vai poder fazer. E a segunda questão é aquela questão da mulher poder adiar para o momento que ela achar mais oportuno. Então, ela vai poder fazer o congelamento dos óvulos, porque até os 35 anos é considerada a idade ideal, né? Até os 35, porque após essa idade os óvulos vão envelhecendo. Então, a idade ideal seria antes dos 35 anos, para ela poder fazer o congelamento e poder, no momento que ela considerar mais oportuno, realizar esse sonho de ser mãe, através dos procedimentos de reprodução assistida, dentre eles, se houver, depois a Priscila vai explicar, uma impossibilidade, ela vai poder fazer o útero de substituição. Nossa, e eu imagino que todas essas possibilidades aí que você deu gera um brilho no olhar de uma mãe, né, que não teve filhos, né, e gostaria de ter, né, e abre também oportunidades para que ela possa realizar o sonho de ser mãe, né, porque muitas pessoas não querem e decidiram, porque eu vejo muitas pessoas que decidiram que não querem ter filhos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela tem 32 anos e eu disse assim, os filhos, quando vem, né, a sociedade cobrando das pessoas, os filhos, quando vem. E ela disse, nossa, nem estou pensando ainda, né? E aí a gente fala que a sociedade nos cobra que a gente tenha filhos, e daí a gente chega para uma amiga e diz assim, e os filhos, quando tem, né? Na expectativa também de fazer essa cobrança. O ser humano é algo inexplicável, né? Então me coloco aí dentro dessa latinha aí de todo mundo é igual. Mas Priscila, eu estou muito curiosa e eu tenho certeza que as pessoas aqui estão muito curiosas. Vocês estão sendo chamadas para participar de várias lives no Brasil. E em função desse tema, eu sei que vocês já têm lives agendadas com profissionais lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Eu sei que vocês têm lives agendadas aí por praticamente um mês, aí, uma atrás da outra, né? Eu achei fantástico e vocês merecem todo esse sucesso aí, porque são duas profissionais extremamente dedicadas e estão tratando de um tema que eu tenho certeza absoluta que vai gerar muita polêmica. A partir dessa pergunta, Priscila, o que é essa tal de barriga solidária que eu chamo de barriga de aluguel? Fala aí pra gente. Boa noite, Ali. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Tecnicamente, então, a barriga solidária, ela seria um útero de substituição. É quando uma mulher cede temporariamente o útero dela para abrigar os embriões de um casal que não está podendo gerar essa criança.
em função de algum impedimento, né, natural, ou então de uma contraindicação. Vamos supor que essa gravidez poderia trazer um prejuízo para a gestante, né? Colocar ela em risco de vida, no caso, né? Então, no Brasil, popularmente as pessoas chamam barriga de aluguel, mas por causa da novela, né? Todo mundo Uhum. vincula a novela inteira. Mas esse termo, ele está colocado de forma errada, porque no Brasil a barriga de aluguel ela é proibida. Aqui no Brasil só é possível barriga solidária. O que significa, então, a barriga solidária? Significa alguém que se coloca à disposição para gerar um filho que é de outras pessoas, né? Então, é importante que fique bem destacado que tem que ser gratuito e voluntário, né? A pessoa se disponibiliza e não recebe nada por isso. Caso qualquer coisa diferente disso, seria um procedimento ilegal. Ilegal. Uhum. Estamos falando com as duas advogadas aqui. Priscila, muito interessante, né? Porque aí elas usam os juridiquês que a gente fala, né? Os termos técnicos, e a gente vai decifrando aqui os termos técnicos, né? Dentro dos nossos cursos a gente diz assim, vamos usar então o jurisdiquês, que aí faz com que as pessoas tenham essa questão. Então, Pri, me diz aí, quem pode fazer uso da barriga solidária? Olha, quem pode fazer uso da barriga solidária são aquelas mulheres que têm uma contraindicação de uma gravidez, né? Como vocês estavam falando, em função das mulheres cada vez mais estarem postergando, né, a maternidade, há um envelhecimento natural inegável, né? O tempo está passando e as condições biológicas não são as mesmas quando você tem 20, 30, 40, né? Então, eu até estava ouvindo um médico falar, uma entrevista, ele falou, olha, a idade de engravidar é, né, desde a primeira menstruação até que você tem em torno de 35 anos, seria o ideal. O que for além disso, você já está indo contra a natureza, entende? E talvez seja isso que causa, que acusa, né, esse grande índice de infertilidade, porque por causa dessa questão que cada vez mais distante fica, né, em função da idade, a mulher fica protelando, e aí quando ela tem aquela vontade de ser mãe, biologicamente ela não consegue, né? Então a barriga solidária ela é indicada para essas pessoas que não conseguem naturalmente e que, ou então assim, para casais homoafetivos, a resolução 2168 do Conselho Federal de Medicina abriu possibilidade para casais homoafetivos e também para solteiros. Então ali abriu um leque para, né, contemplar uma série de pessoas que inicialmente não poderiam ter naturalmente, né? E aí a gente acha bem interessante, inclusive eu estava conversando, né, com uma outra amiga minha e disse, olha, veja bem, essa resposta que na verdade veio por essa resolução do Conselho Federal de Medicina é uma resposta a essa nova engenharia da sociedade, a esses novos formatos de família, né? A partir do momento que o STF conhece a união homoafetiva, então essas pessoas são sujeitos dos mesmos direitos, entende? O direito de fazer uso, vamos supor, da barriga solidária, né? Faz tempo que foi oficializada essa possibilidade de fazer uso da barriga solidária, Priscila? Não, desde 2014 é possível, pela legislação, aqui no Brasil. E aí, essa questão dos homoafetivos foi a partir de 2017. Nossa, então se a gente for ver assim dentro da lei, né, dos nossos históricos, da legislação, enfim, é um tempo muito pequeno, então é um assunto praticamente inexplorado no Brasil, isso, né? E eu imagino que fora daqui Sim. também. Na verdade, em outros países, assim, até foi bom tu tocar nesse assunto. A questão da barriga de aluguel também tem muita mídia, né? Em função de artistas, né, que procuram esses procedimentos fora do Brasil. E a barriga de aluguel, ela é possível nos Estados Unidos e em outros países da Europa, há muitos anos. Então, assim, comercialmente falando, lá é normal esse procedimento, né? Então, por isso que as pessoas, muitas vezes, que têm condição, saem daqui e vão até esses países, fazem os procedimentos. Mas o que a gente queria passar, né, para quem está nos assistindo? Existe uma gama de possibilidades aqui dentro do Brasil, né? Porque essa questão de você sair para fora, né, do país, muitas vezes ela impossibilita para as pessoas normais, né? Em função do custo, em função, né,
da própria demora no procedimento, porque vai ser um procedimento de fertilização, que vai ter que dar certo, entende? Então, muitas vezes frustra, não é na primeira tentativa, entende? Então, essas questões aí que a gente, né, queria esclarecer para as pessoas, que eu acho. Tá voltando aqui, meninas, voltou. Super Sim, bacana, Pri. deu uma Agora, travadinha. antes da gente entrar nesse detalhe da questão de como fazer para fazer o uso, né, nesse benefício que ali coloca, que tem várias questões psicológicas, emocionais e muita coisa aí por trás que a gente pode falar sobre isso na sequência. Depois a gente vai abrir para comentários, daí no final é bem importante, tá? A gente fiquem aí até o final que a gente vai abrir para comentários. Quem são as pessoas que podem servir como barriga solidária? É bem importante a gente falar sobre isso também, né? Certo. Então, assim, uma coisa que eu quero que fique bem clara, assim, a barriga solidária, ela não é uma escolha, entende? As pessoas que vão para um procedimento de barriga solidária, ela vai por indicação médica, porque ela já tentou outros procedimentos e não foi possível, né? Então, ela vai para a barriga solidária por uma indicação médica. E também tem que ter uma indicação psicológica, né? Porque, veja bem, não é um procedimento simples, não é um procedimento corriqueiro, e nem todos estão preparados para passar por isso, né? Então é importante que as pessoas tenham a indicação médica e psicológica para fazer esse tipo de procedimento, com profissionais sérios, né? Com clínicas que trabalham com ética, para poder se assegurarem, né, de que o procedimento realmente é adequado para si, porque muitas vezes existe a possibilidade, mas talvez eu não me encaixe naquele procedimento, né? Não seja para mim, não é? Para a pessoa, enfim. E essa questão do útero solidário, né? Por mais que a gente saiba que o bebezinho que está ali não é filho daquela mulher que está gerando, como é que você não vai criar de alguma forma um vínculo, né? O bebê mexe na barriga, você vai ficar imaginando o rostinho daquela criança, depois ele mexe com o teu corpo, depois talvez, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser até você que vai amamentar. Então, o psicológico da pessoa que vai fazer esse papel de barriga solidária, que vai ser o útero, né, que vai estar gerando o bebê, ela precisa estar muito bem acompanhada por uma psicóloga, por alguém que dê o suporte emocional para essa pessoa, porque do contrário pode gerar um grande caos, tanto na vida desse casal como dessa pessoa também, né? Aí a gente traz aquela referência lá da novela, no passado, que ocorreu a questão de que a geradora, né, a barriga solidária se enxergava como a mãe do bebê, né, dentro do processo. Então é algo bem complicado. Agora, Pri, essa pergunta aqui eu acho que é muito interessante você responder, que a gente tem recebido aqui no privado. Qual o papel do advogado nesse processo que envolve a barriga solidária? Tá. Depois eu respondo a outra. Quem eram as pessoas que poderiam servir para a barriga solidária, então? Assim, ó, o papel do advogado, ele é importantíssimo porque a gente conhece toda a parte legal. Tem também a questão que a própria resolução do Conselho Federal de Medicina orienta que as pessoas que estão fazendo esse procedimento, elas procurem um advogado para fazer os documentos para iniciar a fertilização. Então, é requisito legal hoje que a pessoa que está interessada em fazer esse procedimento, ela procure um advogado. Porque o que acontece? Muitas vezes há uma questão assim, você está mexendo com pessoas emocionalmente que já vêm de processos que são frustrados. Aí elas não estão pensando na questão legal, elas estão pensando na realização de um sonho. E fica aquela questão da razão, emoção, entende? Nesse momento prevalece muito mais a emoção do que a razão, né? Querem aquele filho, desejam, né? Um sonho, é aquela cobrança que tu falasse também da sociedade. E aí muitas vezes é um casal que possui anos de casamento, né? E o filho não veio. Enfim, aí o advogado, na verdade, ele serve para dar uma visão técnica. Muitas vezes a gente foi procurado por uma série de casais que, depois que expomos para eles a parte legal e conversamos, foram pessoas que tiveram uma decisão, não é para nós, entende? Acho que eu não estou a fim de passar por tudo isso,
sabe? Eu não imaginava, né? Então, eu acho que a parte do advogado, ela também não está só na questão da documentação, que é importantíssima e imprescindível, mas como também nessa questão de orientar, para esclarecer aonde que a pessoa vai navegar, onde é que ela está indo, né? Onde é que ela está, né? Quais são as implicações, o que, que vai acontecer, essa criança vai ter direito à herança, eventualmente esses pais morrendo ou se separando durante esse procedimento, o que, que vai acontecer? Então, é uma série de coisas que podem acontecer. E aí, o casal decidindo, havendo essa pessoa já que vai fazer a cedência voluntária do útero, concordando com o procedimento, inclusive se ela for casada ou morar junto, o companheiro tem que concordar também com essa situação. Então, é uma série de documentos que tem que ser feitos. Fazendo isso, aí pode seguir para a fertilização, que seria uma técnica de reprodução assistida, e faria uma inseminação daí no útero de substituição com aquele embrião do casal, né? Seria o doador do material genético, os pais, né? Legalmente falando. Pri, uma coisa que você me comentou quando a gente estava conversando aí antes da live foi que também dentro do procedimento, né, de reprodução assistida na barriga solidária, pode acontecer do bebê na verdade, não se reproduzir, né? Porque pode acontecer. Eu lembro, se eu não estou enganada, uma amiga passou por isso. São 3 tentativas, depois precisa reiniciar todo o tratamento, né? Então, pode acontecer isso. E como é que fica isso, então? Caso passe para o procedimento e, na verdade, não acontece a gravidez, né? Nesse útero solidário. Na verdade, a documentação está feita para a realização do procedimento. Se passar muito tempo, eu vejo que teria que renovar essa documentação. Se não, se ainda existe o acordo e existem aquelas condições que foram pré-determinadas, pode continuar o procedimento normal. Só que muitas vezes não dá certo realmente, né? E aí as pessoas acabam desistindo porque são procedimentos que não são baratos, né? E são demorados e são frustrantes também, porque foi mais uma tentativa. E como eu estava falando antes, a barriga solidária, ela não é uma escolha, ela é uma indicação médica, né? Uma indicação psicológica. Então, veja bem, se a pessoa passou por tudo isso e não conseguiu, é mais uma frustração, enfim. E aí, acaba, muitas vezes desiste. E ainda falando a questão... Pode. E eu ia te perguntar assim, quem são as pessoas que podem servir, então, como barriga solidária, que foi... Eu te interrompi ali na hora, já entrei com outra pergunta. Sim. Então, quem são as pessoas que podem servir, então, como barriga solidária? Em razão dessa questão da barriga de aluguel, o Conselho Federal de Medicina resolveu ampliar o rol de pessoas que eram autorizadas a servir como barriga solidária. Nos primeiros momentos, nas primeiras resoluções, era mãe e filha, avó e irmã. Só que muitas vezes, em razão da idade e em razão de realmente não desejarem ter uma nova gravidez, era um rol muito pequeno de pessoas, o que ocasionava uma busca por terceiros. Então, para evitar a comercialização, que segundo o entendimento do Conselho, quanto mais distante da família, maior a possibilidade de que haja um comércio, ainda que velado, né, que não seja revelado. Então, eles ampliaram, a partir de 2014, que pode ser servir de barriga solidária a tia e a sobrinha e também a prima. Então, são parentes até o 4º grau. É um rol taxativo, são aquelas pessoas que estão na resolução ali e não abre mais exceção para outras. A não ser que aí você encontre uma pessoa amiga ou uma conhecida que esteja disposta a fazer o procedimento, mas aí, antes de fazer a questão da fertilização, você vai passar por um processo dentro do Conselho Regional de Medicina. Vai ser encaminhada toda uma documentação própria para ver uma autorização, e aí o advogado vai acompanhar também essa questão, que seria a mais do que aqueles que estão utilizando alguém da família. Enquanto é alguém da família, o advogado resolve. Quando precisa de um terceiro, aí vai para dentro do Conselho
Regional de Medicina e vai depender de uma aprovação ou não. Então, está arriscando também que não aprove, porque eles vão analisar uma série de requisitos. E a gente não vai entrar para não ficar muito extenso. Então, é essa questão. Então, a gente indica que seja da família, porque aí você já faz os documentos, em questão de uma semana, 10 dias, esses documentos ficam prontos, inicia o processo de fertilização, e aí, dando certo o processo, porque nós falamos a questão quando dá errado, há uma desistência, enfim, não precisa fazer nada, porque toda aquela documentação que foi feita era para caso se concretizasse aquela gravidez. Se não concretizou, acaba ficando por isso, né? Agora, se concretizar e essa criança vier a nascer, então também há o acompanhamento do advogado na questão do registro dessa criança. Porque o que acontece? Aquela pessoa que gera, ela vai para dentro de um hospital e ela vai receber de lá de dentro do hospital uma declaração de que ela é a mãe. Porque quem ganha é a mãe, até que não haja prova em contrário, entende? E aí, quando ela pegar esse documento, ela pode, sozinha, usando, de repente, de má fé, e registrar essa criança e vão registrar. Então, é importante ter um acompanhamento para que saia de dentro do hospital com esse documento, mas se junte aquela documentação toda que foi feita previamente, leva no cartório e registra no nome do casal, que são os pais biológicos. E aí, depois disso, não fica nenhuma anotação na certidão, não vai ficar nenhuma ressalva, não vai aparecer em lugar nenhum o nome dessa pessoa que gerou, e vai ficar um filho legítimo, como de fato é, né, dos doadores do material genético. É muita ciência aqui nesse negócio, né? E a questão da emoção. Eu queria te perguntar para vocês, na verdade, se vocês já souberam de algum procedimento no Brasil ou fora, enfim, onde a barriga solidária, né? Aquela mulher que foi a pessoa que cedeu o útero, né? Para fazer essa reprodução assistida, ela se arrependeu e queria ficar com o bebê. Olha que pergunta, né? Bem Alessandra fazendo esse tipo de pergunta. Mas é justamente, eu acho que o maior medo dos casais em entrar, como você disse, a recomendação médica vai ser encaminhado, tem os graus de parentesco, pode ser que uma amiga se disponibilize. Já vi matérias também sobre isso. Acho que até aqui em Passo Fundo já nasceu também uma criança assim. Mas assim, vocês já souberam de casos onde a barriga solidária quis o filho para si, que nem a história lá da novela? Já ouviram falar sobre isso? Como é que é isso? Já. E aí, até quando a gente divulgou a live, eu tive uma colega de faculdade entrou em contato comigo e falou: eu tenho que te contar uma situação que eu advoguei, né? E eu falei: então, me conta. Então, assim, como são questões que envolvem menores, que envolvem segredo de justiça, a gente não, em hipótese alguma, pode mencionar nomes, enfim, fazer referência a lugares. Mas vou contar a situação para vocês, então. A família, o casal implantou da família o embrião e essa gravidez foi bem até o 5º, 6º mês, quando o casal resolveu se separar, antes da criança nascer. Como a pessoa que estava gerando era próxima a uma era da família do marido, no caso, né? Ela criou esse afeto que tu falaste antes, né? E começou a ponderar. Eu sou a pessoa mais qualificada para cuidar dessa criança porque eles já estão se separando, porque eu já tive outros filhos, porque eu sei como é que é. E aí, ela, por decisão própria, ela trocou de cidade e foi ganhar num outro hospital, longe da onde tinham combinado. Só que aí, para te ver a importância de ter a documentação. Eles fizeram toda a documentação certinha, tudo registrado em cartório. E aí, quando a mãe biológica percebeu toda a situação, ela entrou na justiça e pediu uma liminar para fazer uma busca e apreensão dessa criança. E aí essa criança nasceu, localizaram no hospital e foi capturada de avião com UTI móvel, porque inclusive nasceu prematura. Coisa de filme, tipo assim, tipo uma coisa de novela mesmo. Uhum. Imaginando-se, né? A situação Sim, real. sim. Mas a mãe ficou com a criança. A mãe biológica. A mãe biológica. Não a que ganhou.
Isso, foi garantido o direito à mãe porque tinha toda a documentação. E o material genético era desta mãe, né? Agora, Exatamente. imaginemos nós como ficaram a cabeça desses pais e dessa barriga solidária, né? Que entrou dentro desse processo. Então, assim, foram pessoas que tiveram muitas vezes. É por isso a importância de ser muito bem orientado numa decisão como essa, né? Por isso que a gente sempre diz assim, a gente tem que procurar as pessoas certas. Então, a Karina e a Priscila, elas já advogam nessa área. Então, é muito importante vocês procurarem e se informarem, caso vocês tenham interesse, né, de ter um filho através de uma barriga solidária, que vocês busquem informações antes e não adianta depois lá que a pessoa já está lá grávida, né, com um embrião na barriga, querer registrar tudo, porque daí a bobagem já foi feita de forma errada anteriormente. Então é muito importante procurar, até assim, é muito interessante, Priscila e Karina, que vocês possam compartilhar isso através de um artigo, essas dicas super importantes, porque quando vocês me falaram, tipo, uau, olha que solução maravilhosa para as mulheres modernas, né, que não conseguiram, ou não quiseram, ou não desejaram naquele período, e que agora estão com dificuldade, ou se tornaram inférteis com o passar do tempo, uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo tem o ônus de tudo isso, né? Destas escolhas, a questão psicológica e exatamente esse fato aí que você trouxe, que eu acho que é fundamental pensar bem e procurá-las, né? Priscila, agora me conta aí, assim, para concluir tudo aí a nossa live, a gente está chegando quase ao final, a gente já está aqui 40 minutos, né, que a gente começou. Eu queria que tu fizesse um fechamento geral e pudesse também trazer os contatos de vocês, porque depois essa live, gente, ela vai ficar disponível, vocês podem compartilhar aí, quem estiver assistindo, né, com alguém que vocês conhecem, que de repente tem interesse, tanto Priscila quanto Karina, elas trabalham muito forte nessa questão, são as especialistas, são muito poucos profissionais, advogados, que são especialistas, é algo assim extremamente novo, como a gente falou, né, de 2014, 2017, então é algo extremamente novo no Brasil e que vai precisar de pessoas qualificadas e com capacidade para fazer isso. Então, é bem importante, assim, que você traga algumas reflexões, né, importantes sobre essa live de hoje e depois deixar os contatos de vocês também, para que as pessoas possam indicá-las, né, para que, caso você queira ter um filhinho aí através de uma barriga solidária, que você possa buscar elas, ou, enfim, um profissional qualificado, para poder dar essas orientações. Então, eu deixo com vocês agora as considerações finais. Então, Alia, o que a gente percebe, até pela mídia, né, que envolve a mãe que não pode gestar, envolve a barriga, a outra amiga ou a parente, enfim, isso é bonito, essa solidariedade entre as mulheres é algo maravilhoso. E a gente vê a mídia e as pessoas comentarem isso. Só que muito pouco a gente ouve falar, ou ouve instruções sobre a importância da documentação. Eu estava ouvindo um médico numa videoconferência comentar que ele tem conhecimento de um filho que nasceu através do útero de substituição que até hoje não conseguiu o registro. Então, anos e anos na justiça, porque, veja bem, quando acontece essa ruptura entre o útero de substituição, que pode acontecer, a gente é humano, né? Então, aconteceu uma ruptura, aconteceu um desentendimento entre as pessoas envolvidas. E não havia uma documentação, a pessoa não tinha se acautelado dessa questão, e até hoje estão brigando para registrar a criança. Então, imagine um ser humano com a pendência do seu registro, que é algo primordial para que porque tem muita implicação na vida civil, você ter a tua documentação correta. Então, a gente chama atenção nesse sentido, que a pessoa pode curtir o momento, pode aproveitar esse momento, é muito lindo, mas que não descuide da documentação e dos procedimentos legais. Legal, Karina, muito bom, excelente as suas considerações, né? Priscila, o que você pode dizer para essas mães que têm o desejo, então, de ter seus filhos, né, com a sua carga genética, com o seu material genético, só que numa barriga solidária? Que dicas finais aí você traz para a gente? Quando eu estava fazendo, né, o fechamento aqui, eu estava pensando assim, ó, qual é a mensagem que a gente quer passar realmente, né?
nós queremos informar os possíveis interessados e esclarecer que existem possibilidades legais. Todo esse procedimento que nós falamos aqui, ele é legal, existe a resolução do Conselho Federal de Medicina que dá essas condições, desde que você cumpra o que a lei determina. Então, é muito importante essa orientação multidisciplinar, tanto do médico que vai indicar, quanto do psicólogo que vai acompanhar, e quanto do advogado. Porque é um trabalho em conjunto. É um trabalho que vai garantir a parte psicológica, que vai garantir o bom desenvolvimento da criança e vai garantir que você vai ter o teu filho a garantia de que você vai ter o teu filho para ti, que ele é teu filho. Porque nada adianta fazer um procedimento mirabolante só naquela ânsia de ter a criança e depois ficar enrolado o resto da vida. Porque o que acontece? No momento que você fizer procedimentos que não são legais, você vai estar sujeito a processos penais. E aí, daqui a pouco, você está respondendo o processo com a criança grande, tomando penas, sujeito até a ir para a cadeia. Então, não são coisas que têm muitas implicações. Então, é importante que a pessoa veja o processo todo, né, para poder se garantir e fazer com que tudo saia da melhor maneira possível. É possível, é viável, desde que se observe a questão legal. Que bacana, gente. Super esclarecedor, né? E como eu falei para vocês, vai ficar disponível a live ali no feed, né, do meu Instagram, onde vocês podem compartilhar também contatos. Como que essas famílias maravilhosas que desejam realizar o sonho de ter o seu filhinho, como que eles fazem para contatar vocês? A gente tem as redes sociais, Instagram, meu, da Karina, temos o Instagram pessoal, temos o Instagram do escritório também, temos o telefone. Nós podemos deixar depois na nossa rede social, é Karina Franco, Priscila Cristina Franco. Estamos aí abertas assim, para dar esses esclarecimentos que eu acho tão importantes, frisando que a pessoa pode procurar um profissional da sua confiança, né? Não é uma questão que a gente só faz, né? Mas a gente está aí com experiência e dispostas a colaborar para ver o sonho dessa maternidade sair do papel. Nossa, que lindo, né? E é assim, é uma missão que vocês duas têm, né? Quando a gente fala de missão, de propósito, imagina vocês poderem estar participando desse grande sonho, né? Desse grande objetivo, que é da vida do casal, de realmente ter seu filho. As pessoas dizem assim, do seu próprio sangue, aquela coisa toda, né? As pessoas querem muito, porque existem vários métodos também de você ter um filho. Também, se você tem uma dúvida, no sentido de que você não tem certeza se aquela pessoa é a melhor pessoa para ser a sua barriga solidária, sempre tem a expectativa de você poder adotar uma criança, com tantas crianças também precisando ser adotadas. Então, também é uma opção a questão da adoção, né? De olhar isso também para esses pais aqui que estão nos assistindo. Então, se você está assistindo, você conhece algum casal que deseja, né, ter um filho através da barriga solidária ou ainda não pensou numa alternativa, talvez possa ser uma alternativa bacana para que vocês possam compartilhar isso. Então, assim, é muito interessante que vocês encaminhem, compartilhem essa live que a gente organizou como um todo, para que vocês realmente possam estar conhecendo e entendendo um pouquinho melhor. Mas nada melhor do que marcar, então, uma consulta, né, com a doutora Karina e com a doutora Priscila Franco, @Karina Franco, né, e @Priscila Cristina, né? Franco, que são Estamos à disposição. Estamos à disposição, com todo prazer, atendemos e estamos aí para esclarecer todas as dúvidas. Ai, bacana, meninas. Então, assim, ó, muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos vocês que estiveram aqui presentes. A gente sabe que na live as pessoas entram e saem, mas também tem uma questão que depois as pessoas podem assistir e a gente vai poder acompanhar quantas pessoas assistiram. Então, acho que é muito bacana. Muito sucesso para vocês, né? Nesse momento de um desafio que vocês estão assumindo perante o Brasil. A gente não está falando de um desafio aqui da nossa região, de Marau, Carazinho, Passo Fundo, que é aqui no interior do Rio Grande do Sul. Não, vocês estão se lançando no Brasil nesse sentido para poder compartilhar, levar o conhecimento para esses casais, para que eles tenham certeza que esse é o caminho, certo, mas precisa fazer certo, né? Não tem como dar errado fazendo tudo certo, não é?
Exatamente. Verdade, verdade. Observar os procedimentos é o correto, né? Então, tá certo. Então, gratidão pela oportunidade de vocês estarem aqui, Nós que né? agradecemos a todos. Olha só que legal. Nós da mesma forma. O pessoal agradecendo, né? Parabenizando vocês aqui pela live, por compartilhar. Esse é um assunto novo, é um assunto super interessante. Então, novamente, reforço. Os contatos Carina Franco, @Carina Franco, Priscila Cristina Priscila Franco. Cristina Franco. Isso. Priscila com 2 L's, né? Isso, Priscila Cristina Franco. E aí tem o contato dos telefones também. Mas vocês buscando as redes sociais, vocês já conseguem contatar. Do contrário, gente, me chamem que eu passo os contatos dessas mulheres poderosas, tá? Porque mulher moderna está sempre conectada com mulher moderna. Gratidão pela oportunidade de vocês estarem aqui. Gratidão. É nossa. Tudo Muito nosso. sucesso, então, nessa caminhada que vocês vão ter aí em nível do Brasil, compartilhando esse conhecimento super especial. E parabéns pelo conteúdo, tá certo? Um beijo grande. Obrigada. Obrigada a Beijo. todos. Até Valeu. mais. Tchau.